Hitler wear permanently. Because of Mr. Daly and my man Jimi Hendrix, so these two brothers make the world go round. Yeah, they do it with art, and Jimmy did it with sound. By all these men, it was found that there were not any more so earthbound. Don't let the rest of space keep a smart body lace. Stand up for equal rights, we like the burning lights. Go and spread the word from town to town. We are the human race, and up we go, you clown. Song from here on in, then you know. A partir do momento que houve uma lei que teria que ser demarcadas as terras deles, e eles iam perder 30% de toda a terra que eles tinham. Então começou a haver invasão das terras, invasão da polícia, empurrando o pessoal da cana, empurrando a cana para dentro da propriedade dos índios, e aí começou a mudar toda a visão do trabalho. A partir daí as índias começaram a adoecer constantemente, elas começaram a ter problemas psicológicos, não dormiam, não comiam, e aí reverteu totalmente o processo do trabalho. A gente notou que a saúde delas depende exclusivamente da estabilidade delas na relação cultural, na relação de trabalho, na relação de posse de terra, na relação com o marido, com o companheiro, com o índio. Eu defino aqui como dois tipos de saúde lá. Saúde dos que podem pagar e saúde daqueles que não podem pagar e, portanto, pagam com o corpo. Num trabalho que a gente está fazendo de audiovisual sobre mulher espancada, a quantidade de depoimento, que isso chamou muita atenção, da mulher ser muito mais espancada durante a gravidez. E aí nós fizemos uma entrevista com a Maria Amélia Goldberg, que levantou quantos mil BOs aqui em São Paulo, nas delegacias, boletim de ocorrência, e constatou a mesma coisa. Então, eu acho interessante, quando a gente escuta essa questão da reprodução maternidade, programa materno-infantil, coisa assim, esses acompanhamentos, a gente começar a tentar um pouco mais para essa questão da violência, que parece que aumenta muito quando a mulher está grávida, que está muito ligado à questão de o que significa a gravidez para o marido também, entende? Uma das cláusulas do FMI é o seguinte: o controle de natalidade deve ser feito de forma indireta. E essa forma indireta que eles encontraram é fazer a cesárea na primípara. É fácil você dar um diagnóstico de cesariana para uma primípara, uma mulher que vai ter o primeiro filho, porque tem um espaço de trabalho de parto muito grande. E geralmente o que acontece, na maioria das vezes, é que a primípara é um adolescente, entre 17, às vezes até de 15 a 21 anos.
atuação da Benfam não garante a contracepção, porque como não tem nem orientação, nem controle, nem acompanhamento, isso aí se torna um trabalho que perde o sentido. E o segundo é a implantação do DIU de cobre, que vai ser, que já está sendo fabricado no país e que a Benfam está distribuindo e está fazendo uma propaganda muito intensa. A revista Veja fez uma reportagem de 6 páginas. Lá na Bahia, conseguimos detectar uma coisa que eu acho que não está sendo passado para o resto do Brasil, que é o seguinte: os DIUs, eles vêm também com hormônio. E acontece que com esse modelo de especial aí que está saindo, que inclusive já foi aprovado, vejam bem, pela Secretaria, pelo Ministério de Saúde, então esse modelo, ela vai ter as duas coisas. Ela vai ter um DIU liberando hormônio, tá certo? Então a opção dela, onde é que fica nessa? Se estranhou que o Brasil, que sempre em conferências internacionais se colocava contra os programas de controle de natalidade, a partir da 5ª Carta de Intenções do FMI, o programa de controle de natalidade está sendo implantado com o nome de planejamento familiar. Então falou muito da atuação do Benfam e do CEPAIN, né? Fazendo a democratização, aqui entre aspas, dos métodos anticonceptivos e de esterilização. O laparoscópio, como todo mundo sabe, ele foi criado para ser um método diagnóstico, está sendo usado em todo o Nordeste como meio de fazer laqueadura de trompa. Coisa que foi denunciada, né, é o uso de métodos tipo Depo-Provera e Norcan, a respeito dos quais não existe nenhum estudo que está sendo usado indiscriminadamente como métodos anticonceptivos da mulher. As clínicas clandestinas que existem para fazer laqueadura de trompas, né, e o incentivo que tem para que os médicos se prestem a esse serviço, né? Que nessas clínicas os médicos recebem de graça um laparoscópio e eles recebem de 20 a 60 dólares por cada laqueadura que eles fizerem. Um dado chocante, impressionante que foi colocado, que eu acho que atinge a todas nós aqui, é que nos próximos 3 meses, uma em cada grupo de 9 mulheres vai ter praticado um aborto. Algumas denúncias do Paraná, que acho que não tem chegado fora, que são 2 campanhas de esterilização sérias feitas em Cascavel e Califórnia. E outra que é sobre a questão do lançamento da campanha de eugenia calcada na maçonaria, que se tentou fazer em Campo Mourão, interior do Paraná. E que foi graças ao movimento 8 de março e que tentou puxar uma série de outras entidades que se brecou esse negócio, né? Que é de fazer eugenia mesmo, gente. Foi ressuscitado o negócio, né? Então, a ideia era essa. O povo brasileiro está numa situação lastimável. As crianças estão, não sei quantos milhões de débeis mentais, não sei quantos milhões, dava todo o diagnóstico que nós sabemos. E atribuía tudo isso aos filhos da miséria e da pobreza. E para corrigir isso, temos que ter filhos saudáveis. Então, só os saudáveis podem ter filhos. Saudáveis são os que comem bem, moram bem e tudo mais, né? Então, para isso, nós temos que orientar os pobres a ter menos filhos, né? Porque aí a coisa melhoraria e tudo mais. E era bem assim, feito por um vereador do PMDB, a proposta, encampada na Câmara, criava-se um Conselho Municipal de Eugenia e botava-se o Serviço de Saúde da Prefeitura de Campo Mourão, os 5 postos, para fazer triagem eugênica. Então, diabético não pode ter filho, não sei quem não pode. Claro que isso ficou no papel. E o chefe do Centro de Saúde da SESB também veio a público e apoiou. Na Paraíba, até os 25 anos, 17% das mulheres casadas já estavam esterilizadas. Outro dia dei uns gritos dentro do hospital. Eu fui levar uma amiga minha com a dor, ela estava gritando muito, então me senti com pena dela, comecei a chorar. Então eu peguei um amigo meu que estava com o carro lá, pedi para ele levar ela no hospital. Então ela saiu, eu levei ela no hospital, quando chegou lá, ela deitou num banco. Eu pedi para ele atender e quando eu cheguei lá, ele gritou assim: "Ah, logo vocês, essa hora é a hora de eu atender meus pacientes, eu vou atender vocês, não sei o quê." Começou a gritar, eu gritei para a cara dele, eu digo: "Vem cá, você não é filho de mulher não? Você mora com um homem ou com uma mulher?" Os mais usados, né, além do aborto, que se usa é a pílula e a laqueadura, muito usada também. Principalmente em período de eleição, em que as laqueaduras são tratadas pelos votos, né? E em Maceió, mulheres, inclusive adolescentes, estão sendo esterilizadas sem nem saberem. Com relação à questão de saúde das mulheres de modo geral, a gente viu que a situação melhorou muito. A gente de São Paulo, Rio, Minas e uma do Espírito Santo. A gente também evoluímos de morrer de fome por morrer pelas doenças mais desenvolvidas e que isso é um grande progresso para a nossa população. Doença de Chagas, malária,
a hipertensão, né, e outras doenças também que envolvem doenças cardiovasculares, né, doenças transmissíveis, como hanseníase, tuberculose, etc. As doenças crônico-degenerativas, como o câncer mamário e de colo uterino. E essas doenças a gente tem visto muito por causa da falta de serviços que previnem essas doenças, né? A gente está com um trabalho em Goiânia, inicialmente, em relação à mulher, um planejamento familiar e com essa prevenção, tentando fazer essa prevenção desse câncer de colo uterino e de mama, e pelos exames, pelos encaminhamentos que tem, a gente vê a grande maioria de mulheres já em fase avançada, né, de uma doença que pode ser facilmente evitada, né? A situação de saúde da mulher nordestina foi diagnosticada como a mais precária possível. Haja visto as precárias condições de vida, né, em que vive o povo nordestino, o desemprego, a fome e a falta de assistência à saúde. Aqui está submetida não só a mulher, mas todo o povo do Nordeste, né? Só para citar, nos últimos 5 anos de seca morreram 10 milhões de nordestinos de fome, né? Foi visto que, diante dessa situação caótica, as mulheres estão organizando um tribunal do genocídio, né? Em que o sistema vai ser julgado pela população por esse crime de genocídio que está aí.